Irmãos, queridas irmãs, vídeo 214, perguntas sobre os outros mundos, capítulo 26, livro dos médios, tema muito gostoso, né? Eu adoro tratar desses assuntos. No entanto, não terminamos ainda. Quando no último vídeo terminamos dizendo a respeito de 25% terra, 75% água. Você acha que Deus criou 75% água na terra apenas para servir de aquário para peixe, não desmerecendo-os? Mas os oceanos, eles não foram criados com o intuito apenas para hospedar, vou usar esse termo para ficar melhor, para hospedar peixes. De forma alguma. Porque se nós parássemos para pensar, a quantidade de peixe que existe nos oceanos, 10% de oceano seria suficiente para comportar todos os peixes que existem em 75% dos oceanos. Você já parou para analisar isso? Ora, gente, nós temos que raciocinar. Existem cidades e mais cidades, arranha-céus e mais arranha-céus, tanto nas profundezas dos oceanos, quanto acima dos oceanos. Seres centenas de vezes mais evoluídos que a raça humana. Quando se evolui até um certo nível, não há necessidade de um traslado até outro planeta. Aqui mesmo o espírito permanece, abrigado nas cidades flutuantes, cidades colônias que existem nos oceanos, acima das ondas, na profundeza dos oceanos. Só que numa dimensão que os olhos da matéria não conseguem visualizá-los. Um dia, se Deus quiser, um dia a humanidade conseguirá entender isso. Feliz aqueles que já conseguiram entender, porque muitos não abjuraram o nome do Cristo há 2000 anos atrás e entregavam seus corpos aos leões, sem medo da morte. Que é a morte? Uma troca de roupa suja, mas que por vezes muito preciosa. É uma troca de roupa. Quantos milhões de seres protegem a humanidade que moram nos oceanos aqui da Terra? Tudo é habitado. Não existe sequer 1 milímetro, tanto no microcosmo quanto no macrocosmo, que não esteja habitado, que não seja habitado. Tudo. Não existe
o vácuo. Tudo é preenchido. Onde os cientistas acreditam haver, ou melhor, onde eles acreditam existir de fato o vácuo, é porque eles desconhecem a matéria a qual ali prevalece. Porque até o vácuo é constituído de matéria, das quais nenhum cientista no mundo ainda consegue entender. Pois na revista Espírita do ano de 1858, se não me falha a memória, porque são muitas informações ao mesmo tempo. Você há de entender que é impossível para um cérebro gravar tudo isso, horas e horas gravando, é impossível lembrar 100%. Alguma falhazinha perdoa, mas não tem falha grave. Na revista Espírita do ano de 1858, Allan Kardec interroga um espírito de Júpiter. E ele procura saber desse espírito a respeito dos animais que existem em Júpiter. Não satisfeito, Hippolyte Léonard Rivail quis saber a respeito da evolução dos animais. Porque Hippolyte era astuto. Ele não se contentava com pouca coisa. E o bom espírito, esse espírito, leva ao conhecimento dele que em Júpiter, ele sabia, porque ele residia lá, que o animal lá, menos sem cultura, eu vou usar aquele termo assim, o animal em Júpiter mais burro em matéria de cultura, se juntassem aqui na Terra todos os célebres cientistas, filósofos, os mais sábios que já pisaram na Terra, este animal mais burro em Júpiter serviria para dar aula para todos esses que aqui na Terra pisaram e que ainda existem e que se dizem ainda seres superiores. Para você ver que, como se diz o ditado, que entre o céu e a terra, mitologia, há tanta coisa que não há como. Nós temos que, de fato, estudar. Se estudando, nós ainda cometemos alguns equívocos. Agora imagine aqueles que não estudam, aqueles que abrem a porta de uma casa e que se diz de hoje em diante isso aqui é uma casa espírita, mas que nunca estudaram as 5 obras de Kardec. Isso é inadmissível. Estas pessoas devem ser pegas e presas, porque elas não só estão ali desgraçando a vida delas, como desgraçando a vida de outras pessoas. E o Evangelho nos diz isso, que quando nós depararmos com alguém que comete um erro que sabemos que prejudica apenas a si próprio, devemos deixar. Deixemos ele está prejudicando ele mesmo. Só ele. Mas se sabemos que aquela pessoa está a prejudicar
está a prejudicar. Muitas outras pessoas devemos chamar à justiça. E onde estão os pseudos espíritas que se dizem exímios seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo e que prevalecem e permanecem no misticismo, no animismo, no charlatanismo, no esoterismo, no exótico? E sabendo que milhões de pessoas estão sendo mistificadas e ninguém faz nada porque o espírita, principalmente no ano de 2022, é omisso. Crápulas, hipócritas, e para não dizer outros nomes, com todo respeito, mas que são omissos, são. Se você sabe que uma casa que se diz espírita prega o falso espiritismo, você, na condição de espírita, representante de Jesus, você deve chamar a polícia e denunciar aquela casa. Caso contrário, você está contribuindo com a desgraça da humanidade. Mas o que se planta, colhe, né? O que se planta, colhe. É isso que leva, ou melhor, é isso que levam os pseudos espíritas a se acovardarem. No que se planta, colhem. E continuam omissos. E tem pessoas que dizem assim: meu Deus do céu, quando é que as coisas hão de se melhorar aqui na Terra? Entra anos e sai anos, e tudo do mesmo jeito. Mas em vez de fazer essa pergunta, por que não interroga-te a tua própria consciência? Que tens feito em prol de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto encontras-te na terra? A pergunta tinha que ser o contrário. Quando você pensar na humanidade, pare e pensa no que você está fazendo em prol da humanidade e não no que a humanidade está fazendo. Porque o que a humanidade está fazendo, você também é culpado por tudo que está acontecendo. E não se esqueça que um dia te será cobrado. Mais cedo ou mais tarde. Você não precisa desencarnar para ser cobrado. A pessoa, no próprio corpo físico, quita débitos de posteriores reencarnações. Às vezes a pessoa não tem que passar por um acidente de automóvel, mas devido à omissão durante a vida toda, certo momento o negativismo atrai o negativismo, como a limalha de ferro se entranha no ímã, aí a pessoa automaticamente é inserida ali naquele acidente. Vai descobrir depois, fazia parte da tua programação reencarnatória? Não. Oh, mas como assim? Passou a fazer parte da sua reencarnação devido à tua omissão mediante os desígnios das leis divinas. Ei, gente, mas é tanta coisa, não é? Para não confundir mais a cabeça, vamos continuar aqui, né? Tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na terra,
tiram dessas faculdades a narração de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obter-se sobre outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Mozart. Na Revista Espírita, novamente peço desculpa porque são muitas informações ao mesmo tempo numa massa numa massa encefálica pequena. Essa massa encefálica é pequena para o conhecimento jorrado nesse instante. Então, essa massa encefálica não comporta as informações todas que são passadas nesse instante. Mas Mozart, se você procurar nas revistas espírita de Allan Kardec, acredito que até de 1858, se não me falha a memória. Procure lá, se não for, procure em outras revistas. Mozart, ele descreve como, de fato, é a tua residência em Marte. Olha só para você ver. Não, em Júpiter, né? Em Júpiter. Ele descreve como é a tua residência em Júpiter. E muitos outros espíritos que estiveram aqui na Terra, podemos dizer assim, do século XIX, final de século, vamos pensar século XIX, século XX, muitos espíritos destes planetas vizinhos, tanto de Júpiter, de Saturno, quanto de Marte, aqui na Terra estiveram, passado, a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixaram suas residências nestes orbes, né, nestes planetas, e vieram aqui contribuir. Por que disseram? É porque passado. Passado. Porque, novamente, esses espíritos convocados por nosso Senhor Jesus Cristo a retornar novamente à Terra, novamente a maioria dos que estiveram aqui praticamente no século XIX, no século XX, retornaram novamente agora aqui na Terra, aqui à Terra. E muitos outros espíritos de outras dimensões, de outros sistemas solar, aqui na Terra, reencarnado aqui no corpo físico, espíritos de várias constelações, das Pleiades, de Sírio, de Órion, do sistema do Escorpião e de muitos outros. Existem espíritos tão evoluídos aqui no globo terrestre, mas tão evoluídos, que nós não temos noção da grandeza desses espíritos.
Só nosso Senhor Jesus Cristo. Só o professor Eurípides Barçanufo e Dr. Bezerra de Menezes. Só que o mais interessante é que esses espíritos detestam idolatria. Esses espíritos agem no anonimato. São astutos. São seres determinados. Morrem, mas não abjuram o Cristo. A vida física para eles não significa nada quando se trata de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são eles? Aí eu já posso fazer aquela pergunta: quem são eles? Quem são? Porque eu não posso fazer aquela pergunta: que são eles? Que são eles? Nós desconhecemos. Então, quem são eles? Por que quem são eles? Porque nós precisamos de uma identidade. Então, por exemplo, se você pensa no maior comunicador do Brasil em matéria de televisão, é óbvio que você vai conseguir pensar no presidente do SBT. É o maior comunicador que existe no Brasil, nato. 2022, se você pensa, não vou dizer para poder não criar conflitos nas mentes das pessoas, porque ninguém precisa passar por isso. Mas você entende que nós precisamos de uma identidade? Então esses seres, eles estão ocultos. Eles detestam a idolatria. Eles não gostam de ser idolatrados. Eles não estão para ser servidos. Eles estão para servir a causa. Eles estão para servir Jesus. E que é a causa? A causa é Deus. A causa, nesse sentido, é Jesus. Obedientes ao Mestre. Eles não medem esforços. Enquanto milhões e milhões estão emancipando-se do corpo físico através do suicídio. Porque já não aguenta mais esse mundo de desgraça e de sofrimento. Essa é a visão dos pobres de espíritos que se encontram no corpo físico. Esses espíritos iluminares estão retornando ao corpo físico e estão nascendo na onde as pessoas dizem ser lama. Mas você já parou para observar que a flor mais bela de todas as flores consegue ser bela num lugar inóspito, onde nenhuma outra consegue florescer. Que planta é essa? Que flor é essa? O lírio, que nasce no meio do pântano. Ela nasce exuberante, ignorando a lama, não importando a lama que abaixo dela encontra-se.
mas mostrando para todas as outras plantas, não em questão de orgulho, veja-me, sou lírio, não, mas vejam-me, se eu aqui me encontro, vocês também, se esforçarem, hão de chegar onde eu cheguei. Porque Deus concede a todos o mesmo direito. Se vocês estão aí na lama, é porque vocês preferiram ficar na lama. E enquanto vocês preferiram ficar na lama, eu deixei a lama para trás, mas voltei. Eu voltei. Eu voltei para dizer a vocês: saiam daí. Não ignore, não inveje-me, porque eu não sou melhor que vocês. Eu apenas deixei de residir onde vocês residem hoje. E assim, de vez em quando, nos embora a gente vê um risco passando. Aquele ali é uma alma que de regresso ao rebanho do Criador se torna. Vamos até o próximo vídeo.